seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este Lado a Lado. O meu convidado de hoje é graduado, é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, a USP. Tem mais de 45 anos de atuação como arquiteto urbanista no eixo Campinas-Sorocaba e mais de 45 anos como professor na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas. Sem dúvida, um saltense que é motivo de orgulho para a sua cidade e que sempre procurou pensá-la, oferecendo soluções para conciliar desenvolvimento, história e cultura locais. Nossa conversa de hoje é com o professor doutor José Roberto Merlin. Bem-vindo, Merlin. Muito obrigado, Mirna. Eu soube do sucesso que você faz com o seu programa e estou aqui para tentar passar algumas coisas que são experiências de vida, né, que eu tive. Mais por aí do que... Porque o mais importante que a arquitetura são as vidas das pessoas. Então vamos começar? Vamos. Merlin, a sua carreira na arquitetura é brilhante, eu falei aqui no começo, né, na abertura do programa. Então, a minha maior curiosidade é saber como é que você se interessou pela arquitetura, como é que começou esse interesse? Tá. Várias coisas. Primeiro, que a minha mãe nasceu no dia do arquiteto. Segundo, que eu era um moleque travesso. E muitas vezes, quando eu sacaneava lá, fazia minhas sacanagens, eu tinha 3 tios que construíam casas, vendiam, eram mestres de obras. Meu pai me punha de servente de pedreiro para não fazer sacanagem. Ao invés de bater, era um castigo. E o pior é que eu fui gostando de assentar tijolo, de fazer uma coisa e de fazer outra. Depois, unindo tudo isso, eu acabei, sempre gostei também de desenhar, né? Eu via, por exemplo, os moinhos que tinham em Salto, que faziam canjica, essas coisas, e eu chegava em casa e eu redesenhava, eu achava que tinha um monte de coisa errada, por que não levanta o milho lá em cima, ele podia vir por gravidade, e ir limpando. Depois eu fiz um curso também no ginásio industrial de mecânico, para aprender a parte prática de como fazer furo, como fazer buraco, como planejar, como medir as coisas, como temperar ferro, essa coisa toda. Eu acabei optando pela arquitetura através de um teste vocacional, que deu arquitetura e engenharia. E desde que você se formou, né, desde o início da sua carreira, você sempre procurou pensar a cidade, como eu falei. E, inclusive, o seu trabalho de conclusão de curso na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP já foi com foco em Salto, né? A questão é a seguinte, a primeira casa que eu tentei ver e entender foi a casa que eu morava. Aí quando eu cheguei no 5º ano, eu falei, bom, vou me formar urbanista também, não sou arquiteto. Eu vou tentar entender minha cidade na sua plenitude. Comecei isso lá pelo 3º ano. Eu tinha grandes professores maravilhosos, né? E então eu comecei a pensar a cidade, a pensar. E, claro, eu adotei o entendimento da cidade. Ajudou nesse processo uma força que eu tive, por exemplo, do Josias Costa Pinto, que era prefeito. Como eu conversava muito com ele, porque morávamos em São Paulo, Cícero Dalla Vecchia, o Luiz Carlos Manho, Jorge Zacarias e eu, no mesmo apartamento, numa certa fase da nossa vida. Que turma, hein? E eu morei muito tempo também com o Toninho, prefeito assassinado de Campinas. Mas teve um ano que a gente estava junto, e exatamente nessa fase, digamos, política. E eu tinha emprego bom lá em São Paulo, numa empresa boa, uma grande empresa. E conversando as coisas com o Josias, eu estava no 4º ano, o Josias me convidou se eu não queria fazer estágio na prefeitura como auxiliar de planejamento. Aí eu fui entrando de cabeça nos problemas da cidade, pensar um novo cemitério, pensar distrito industrial, fazer um plano de calçamento que as pessoas chegassem mais perto de suas casas sem pisar no barro, quer dizer, plano de calçamento, revendo a estrutura viária.
tô sabendo que você pegava a sua moto, colocava a sua esposa, que na época acho que era namorada, a Íria, na garupa e saía medindo coisas pela cidade? É verdade. isso? O primeiro dinheiro que eu ganhei, quando eu fiz os estágios, eu comprei uma moto 125 tipo trail. E aí, essa moto tinha uma medida de 100 em 100 metros. Então, eu saía medindo a cidade toda de 100 em 100 metros. Eu namorava com a Ilha, e ela também gostava disso. E a gente saía fim de semana, quando eu estava por aqui, e a gente saía medindo a cidade toda. E eu fui refazendo os mapas. Na verdade, eu peguei o mapa do IGC, do Instituto Geográfico, e o mapa da cidade de Salto, transformei tudo na mesma escala, e acho que eu fiz o primeiro mapa onde tinha o mapa de Salto com o município, porque não existia isso. Olha só. Com a moto. Tudo feito com a moto e a ajuda da Íria. Ô Merlin, então vamos voltar lá para o tempo do Josias. Uma ideia que quase pouca gente sabe é o seguinte: a rua Floriano Peixoto, ela batia na casa do pai do Ratti, do João Ratti, na José Wilson, lá, bem pertinho também do Teatro Municipal, do museu. E tinha uma rua que vinha por trás, que passava, e parava atrás da casa. Essa casa ficava exatamente no meio. E eu fazendo esse mapa que eu falei que não tinha, acabei analisando o mapa e falei, Josias, por que não pode comprar essa casa? Quando tiver a festa do Salto, essas coisas, que atrapalhava todo o trânsito e ficava tudo confuso. Aí o Josias conversou com eles e me parece que foi o próprio Josias. O Josias comprou a casa para não ofender, não magoar ninguém, ou desapropriar uma coisa muito forte, né? Outra coisa interessante é o seguinte, que tinha uma chácara em Salto chamada Chácara Vendramini, que era... perto onde ficava a capelinha do Alfredo Rosa. Onde ficava, porque na verdade é o seguinte, quando eu chegava no final da Praça 15, onde é a Praça 15, tinha um cemitério, chamado Cemitério Velho. Se você olhar, você tem o primeiro prédio da esquina ali, quando você chegar na esquina ali, de baixo, do lado esquerdo, indo daqui para lá, na Praça 15, a rua, ela saía em diagonal, ela não saía mais reta. A avenida não ia reta. Ela saía em diagonal. E ela saía em diagonal e passava na frente do Alfredo Rosa. Mas aquela chácara do pessoal dos Vicentes, que foi sendo fechado com o tempo. Mas a cidade vinha de outro jeito. A ortogonalidade urbana exigia um outro desenho. E então, o que aconteceu? A uns 50 metros para baixo da padaria do Betiol, da Casa Aliança hoje, tinha uma cerca. E essa cerca, ela começava a chácara Vendramini, que ia até o ajudante. E o Vendramini queria vender. Por quê? Tinha, inclusive, em 1974, um início de favela ali. Estava meio abandonado. E o Josias acabou entrando em negociação. O Rabicó, o vereador Rabicó, né? Lázaro Vendramini, que foi uma pessoa maravilhosa, também ajudou nesse processo. E a prefeitura comprou. Você que sugeriu a compra? Eu sugeri por quê? Porque é o seguinte, o Lamolha tinha conseguido uma escola nova para Salto, ginasial. E Salto não tinha isso, e colegial. E aí só tinha o Paula Santos. Então o ginásio industrial ia ser transformado numa escola igual ao Paula Santos. E aí não tinha terreno na Vila Teixeira. Eles iam fazer isso aqui no Matadouro Velho. Muito próximo. Ia ficar muito próximo. Eu falei, Josias, está errado, o pessoal da Vila Teixeira frequenta lá, vai ter que deslocar muito, porque a cidade ela ia até o Córrego do Ajudante no máximo, né? A cidade não era estourada como hoje. E aí o Josias falou com o seu Alfredo. O seu Alfredo levantou o nome de todos os alunos e verificou que 90% das pessoas eram todas da Vila Teixeira. Então, para receber a escola, o Josias aproveitou e comprou. E ali foi instalada a Escola Leonor. E além da Leonor, hoje o Senai, a APAI, a rodoviária, os sindicatos e outras entidades também receberam. Depois foi o acesso ali para a Avenida Getúlio Vargas, né? E depois, num segundo momento, surgiu a Avenida
Getúlio José Maria Vargas. Marques também, né? Agora, o interessante dessa história, Mirna, é o seguinte, eu quando fiz a minha dissertação de mestrado, conversei muito com o seu Ettore. Tem até um papelzinho aqui que é anotação, parece que é a letra dele. A gente fazia juntos. E aí, um dia conversando, você sabe que quando se abria uma rua, né, aí se chamava um arruador. Esse arruador normalmente morava em Itu, porque Salto era uma vilinha, dependia muito, só em 1890 que a gente ficou independente de Itu. E o que aconteceu? O arruador, pelo que se fala, chegou mais ou menos mamado, bêbado, para fazer a marcação. Não esqueça que eu falei que a avenida, quando chegava ali, não continuava. Ela saía na diagonal. Ali. Avenida Dom Pedro Avenida II. Dom Pedro II. Ia até lá para as bandas da Escola Leonor em diagonal. Em diagonal. Ela não ia mais reta, ela saía quase 45 graus, 30 graus, sei lá. E o cara errou. O arruador. O arruador, dizem que mamado, errou. E jogou, porque não tinha as casas, ali era um ato. As últimas casas estavam aqui perto do coleginho, era tudo. E a pessoa errou o arruamento. Por isso que fica aquele dente no final ali do calçadão? Isso. Então gerou esse dente. Agora, o que acontece? Os mais velhos sabem que na frente da... essa história. O mais interessante é que aquela área lá, em frente da padaria antiga da Casa Aliança, do Betiol, a chamada padaria do Betiol, tem um lugar que havia comícios ali. O pessoal punha os caminhões ali, porque era uma área pública. Mas todos lembram, eu, por exemplo, cheguei a participar de um comício lá. O caminhão encostava. Então, o que aconteceu? A pessoa errou na quadra. O pessoal veio medindo, chegou ali, sobrou o terreno. Então, a rua Tiradentes... Tiradentes não, olha só o que faz o álcool. Rui Barbosa. A Rui Barbosa largava ali. E o que mais do tempo do Josias? Bom, a atração das indústrias. Uma coisa muito trabalhada. Tanto é que praticamente o Josias acabou criando 4 distritos industriais, um em cada canto da cidade. Um lá na Abadia, foi comprada a Abadia e alguns terrenos foram cedidos para a indústria. Outros na saída para Jundiaí, tinha a Nord e outras empresas. Outra na saída para Itu, ali perto do Conte. E outro que foi a Toyota, a Marcicano, a Nag. A Toyobo. Toyobo, desculpe, não é Toyota. Toyobo, a Marcicano, a Nago e outras empresas que estiveram por lá, né? Essa aqui foi a sua o seu trabalho de conclusão de curso, né, Merlin? Esse é o TCC meu, que está bem judiado, mas eu daqui, tenho uma cópia intacta. Esse aqui é onde tem essas primeiras ideias suas, né? Na verdade, isso daí era mais o entendimento da cidade e as proposições daí são proposições pequenas, assim. As ideias eram grandes, mas as ações desenhadas são mais ou menos pequenas. Como, por exemplo, abrir aquela rua Floriano Peixoto, o negócio da gente descobriu que a avenida tinha esse problema, essas coisas. Planos de calçamento para deixar as pessoas mais próximas. Fazia roteiro de ônibus para a pessoa não andar muito no barro, coisas dessa natureza. E foi você que sugeriu para o ex-prefeito daí, o Jesuíno Rui, fazer as exigências de toda a infraestrutura para loteamentos? Isso. Numa certa época, eu já estava no mestrado fazendo disciplinas. E aí eu estudei 5 loteamentos em Salto. Eu peguei 5 loteamentos e fui no dono do terreno, por quanto ele tinha vendido, dolarizei, vi quanto custaria a infraestrutura e por quanto foram vendidos os lotes. Porque antes, Salto exigia só guia e sarjeta do loteador. Veja bem, você faz uma guia e sarjeta, marcou, e aí... Nem pavimentação. Nada. E aí, então, surgiu a Lei 6766, Lei Nacional, Federal. Aí eu fui lá e falei, tem que cumprir essa lei. Tem que fazer condução de água,
E eu mostrei, analisando esses 5 loteamentos, um só fez guia e sarjeta, outro fez quase tudo, outro teve que fazer tudo, o preço do lote era dolarizado ao mesmo preço. Então, o que a gente percebeu? Que o valor do... Quanto custa um lote? Por quanto deve ser vendido um lote? O lote não é... O preço dele não é feito pelo custo da produção do lote. Por exemplo, você vai fazer uma bicicleta. Então tem o ferro, tem isso, tem aquilo, a mão de obra, as máquinas. Tá? Então se calcula o valor, põe um lucro e vende. Mas nos loteamentos o lucro torna-se exorbitante. Naquele momento, alguns cálculos que eu fiz variava de 200% a 600%. E Merlin, o calçadão da Avenida Dom Pedro II também foi uma ideia sua, não é mesmo? Foi. A gente fez lá no escritório, eu e o Zacarias, mas eu já estava com esse negócio na cabeça. O Jorge Zacarias tinha outras coisas. Eu era mais fanático para entender a cidade. Ele também ajudou. Não só ele, como outras pessoas, o Dair Peron, o Jair, Antônio Marrom. O que estava acontecendo, Mirna? Eu ia na praça, depois dos jogos de futebol de domingo, que o seu pai era um dos técnicos. Meu pai era técnico. Adalbarão era técnico do Círculo Católico. Gente, olha só. Junto com o Cesarino Aguiar. Uma maravilha, eles ensinaram muito pra gente. Então, o que a gente fazia? Aí a gente ia na praça depois, sábado e domingo. E a gente ia no Rio também, no campo da avenida, ia pra lá. Só que foi poluindo. Chegou um ponto que estava muito mal cheiroso aquele lugar. E eu fiquei pensando assim, bom, o que nós teríamos que fazer para achar um lugar para as pessoas de Salto se encontrarem? Que toda cidade tem um lugar de encontro, né? Aí eu fiquei analisando e falei, gente, essa avenida une o que com o que? Eu cheguei a fazer uma casa lá do Israel de Genaro, com a Gisela, que tem um recuo. A gente estava fazendo um recuo para um dia abrir a avenida. Mas, meu Deus, ia abrir o quê? Na época eu fiz a casa, uma casa muito bonita. Mas, bom, tá bom, se resolvesse isso, ela chegava na Textil aí, que hoje tem outros nomes, né? A fábrica do outro lado, né? Da avenida, do lado oposto da chegada de Capivari, que tem o último gole e tal. Então, chegando ali, se eu abrir a avenida ali, eu vou dar onde? No Rio Jundiaí. Primeiro eu tenho que abrir uma fábrica no meio. Depois eu vou dar no Rio Jundiaí. Depois eu vou dar na Estrada de Ferro. Depois eu vou dar na Eucatex. Quer dizer, é uma avenida sem futuro. Seria uma avenida sem futuro. Aí eu fiquei levantando tudo que existia entre a avenida e a Rio Branco, que já existia. Então, veja bem, você tem o fórum. Você tem a loja mais importante da cidade, Herr Dalavec. Loja 100, que era do Herr Dalavec. Você tem a escola mais velha da cidade, Tancredo. Tem o cartório do outro lado. Então, se for andando para ela, depois você tem o quê? Você tem os quintalões que juntavam a gente. Você tem o Bar do Bustão, que era um bar importante. Daí você chega no coleginho, e você vai, coleginho, ginásio industrial, e Praça 15. Você vai verificar que quase tudo que tem nessa, né, que tem entre a Rio Branco e a Avenida, né, a rodoviária lá na outra ponta já estava feita, a PAI, a outra escola, a Praça 15, que já é um momento de muita vitalidade urbana, né? Então eu falei, gente, se a gente fizesse o seguinte, reservasse essa área aqui, a gente poderia fazer um binário, a gente chama binário, um desce, outro sobe. Desce a Rio Branco, sobe a avenida. E aí a gente, desse lado direito, a gente podia criar uma praça linearizante. Na Europa, isso se faz de monte, calçadões, convívio, não sei o quê. Mas tinha um problema, como é que estacionava? Então eu incorporei nessa proposta o uso dos 4 quintalões da Brasital. Nesse momento eu estava mais maduro como profissional. Eu entrei no mestrado em 78. Por que eu entrei no mestrado? Eu entrei no mestrado porque o meu TFG, o meu TCC, meu TGI, que a gente chama, foi escolhido pela USP para representar os estudantes na França. E o Toninho,
professor de Campinas, veio um dia no bar do Bigodinho, que era o bar. O Toninho, eu ficava sempre na casa dele, ele vinha sempre na minha casa. Ele era muito interessante. Você vai prometer que você vai ficar meu amigo até morrer. Falei, poxa, veio de Campinas até aqui para falar isso aqui no bar da mate noite, né? A gente comia sanduíche, essas coisas, ou no bar do Gustavo, ou no bar do Bigodinho. E aí o Toninho falou, você tem que falar que você vai ser meu amigo até... Tá bom, eu vou ser seu amigo até... Qual é o problema? Não, você tem que levar uma cópia do seu trabalho, porque seu trabalho foi escolhido para representar a nossa classe lá na França. E você vai ter que dar luxo, aula... hein? Que chique, show de bola. E você vai comigo agora dar aula na PUC. Fundou o Marco Cano de Arquitetura faz 1 ano e nós vamos dar aula lá. Eu falei, mas de jeito nenhum. E insistiu tanto comigo que eu falei, tá bom, eu vou com você lá e vou falar pro cara lá, não, pro diretor. Porque o que eu quero é construir casa, prédio, fazer, eu não quero ficar dando aula, eu não sou professor. Tá bom. E aí eu fui com ele. Chega lá, o diretor da faculdade me forçou praticamente a dar aula. Eu falei, tudo bem, por 1 ano só. 1 ano. 1 ano ficou mais de 45, isso, né? Por isso que eu vou falar para você, Mirna, desculpe essa digressão. Eu gostei. Por quê? Eu dialogava com outros profissionais, recebia para dar aula, trocava ideia, me aprimorava o tempo todo. Quando chegou, isso foi em 75. Em 78 a gente entrou no mestrado. Eu, o Toninho, o Badaró, o Araquém, mais 2 moças, Suzana e Marta. A gente ia para São Carlos, lá na USP São Carlos. Foi lá que o Vilmar ele assumiu como orientador meu. Ele não era da escola, mas ele assumiu porque eu não gostei de umas conversas de um professor, Toninho também não gostou. Então nós pegamos outros professores que eram da USP e de outros professores de altíssimo nível, o Vilmar, professor da USP, da Unicamp, do MIT, tudo. Vilmar Evangelista Faria. Fala um pouquinho do seu orientador, então, que eu sei que tem uma história Vilmar, legal aí. O Vilmar, ele mora no Piccolo Paese, ele veio aqui no Piccolo. E eu o conheci jogando bola, ele dando pancada em mim, eu dando pancada nele, e meio que discutindo um outro por causa de futebol. Mas aí no Piccolo a gente jogava de sábado à tarde. Aí um dia num desses sábados a gente sentou no barranco, depois ficava tomando cerveja, era coisa de futebol. Aí ele começou a falar, você é o quê? Eu sou arquiteto. E você? Eu sou sociólogo. Você conhece fulano? Ele começou a falar às pessoas, é tudo professor meu. Tudo. Então a gente tinha um monte de amigos comuns. Então a gente criou uma amizade muito profunda. Muito profunda. O Vilmar era o maior metodologista do Brasil. E o Zé Serra, o Fernando Henrique, essa turma tinha fugido da ditadura militar. E ele, então, o Fernando Henrique, acabou ganhando a eleição, era senador, mas depois ganhou a eleição, e ele trabalhava em Brasília, lá no Palácio, montando políticas sociais do Fernando Henrique. Só que ele falava, Merlin, você não diga quem sou eu, porque senão eu não vou ter sossego, eu estou aqui em Salto porque eu preciso descansar. Enfim, a gente ficou amigo, eu, ele e o Toninho veio junto, fizemos isso, e outros amigos, um amigo meu chamado Antônio Druzian, o Barbosa. E aí, um dia, o Pílcio ganhou a eleição. Eu estava no meu escritório, ele foi lá e falou, Merlin, você vai na minha casa hoje. Eu falei, fazer o quê? Vai ter uma reunião, Pílcio, algumas pessoas, alguns loteadores, Zé Carlos Rocha, não sei quem, pra gente, eles querem conversar comigo, descobriram aí que eu tenho essa relação, e eu também acho que está na hora de contribuir com o Salto. Vou fazer alguns pedidos. Aí ele falou, só que você vai fazer o seguinte, você vai levar junto com você um vereador do PSDB. Falei, Vilmar, eu não vou, eu sou bocudo. Eu vou chegar lá, essa turma vai começar com bobagem, eu conheço bem a cidade, pode ser que eu seja grosseiro. Não, você fique na sua, você vai lá e acabou. Bom, vai o prefeito eleito, o Jades Martins de Mello, Zé Carlos Rocha, acho que, não sei se o Vane, o primo, o Arthur de Câmara, mas foi feita uma mesa lá de loteadores e tal. E mais pessoas, alguns políticos, mas político mesmo, era só o Pílcio, o Jades, e o Vilmar falou, eu preciso que você leve alguém do PSDB. Falei, Geraldo Garcia.
Geraldo, você vai comigo. Não, eu estou ocupado. Geraldo, você vai comigo. A mesma coisa que o Vilmar fez comigo, eu fiz com o Geraldo. O Vilmar perguntou, o que vocês querem que eu faça? Eu quero ajudar Salto, porque eu também insistia, Vilmar, você não precisa aparecer, mas você podia ajudar Salto, cara. De vez em quando eu dava uns toquinhos nele, assim. Já tá lá pertinho Já, do você tá lá vizinho do homem, lá, pô. Pediram 3 coisas. Aquela escola em frente da rodoviária, que é O Instituto Federal. Instituto Federal. 1.145 bolsas família e treinamento da guarda, que foi o Jades que fez. Ele conseguiu as 3 coisas. As 3 coisas. Mas, infelizmente, o Vilmar acabou falecendo depois. Ele teve um problema no coração em Brasília, não deu tempo de chegar no hospital. Foi um acidente, assim, esquisitíssimo. Melim, vamos voltar, então, para os quintalões. Qual era a proposta que você tinha para os quintalões? Os quintalões, naquele momento, já tinha... A minha proposta era usar os 4 quintalões e criar estacionamentos naquelas ruas, na rua do José Revel, Feijão Queimado, todas aquelas ruas que são meio paradas, e fazer praças e lugares, por exemplo, pequenos anfiteatros, playgrounds e tal. A ideia era o seguinte, os quintalões seriam praças, onde teriam eventos, equipamentos, e as pessoas da rua entravam para ali. Então ia ser um centro comercial pesadíssimo. Uma espécie de um shopping a céu aberto, como hoje se faz nos Estados Unidos. Então, em algumas casas de alguém que quisesse vender, a gente compraria para criar, porque cada quintalão tem apenas 2 entradas, uma estreita e uma larga. Os 4 são assim. Mas algumas pessoas gostariam de vender e vendem as casas. E aí a gente tinha a chance de fazer o seguinte... Outras aberturas. Então, ficaria uma coisa mais aberta, a avenida iria vivificar muito aquele local. Hoje já está tudo ocupado. Está em tese, por exemplo, o quintalão da loja 100 ainda está em aberto. Da família Vila também está em aberto. Então, qual que era a ideia? Você tinha o calçadão, e no lugar de maior necessidade de trânsito, que é a parte mais central, a gente cria estacionamentos e praças para sossego. E Melim, a sua dissertação de mestrado, que está aqui, né? Olha, a gente, que calhamaço, né? Também, como a gente já falou, teve como foco Salto, sob a orientação do professor Vilmar. E aqui você divide a cidade em 6 períodos históricos, faz um tremendo de um raio-x da cidade. Comenta um pouco a sua dissertação. É muito difícil fazer uma dissertação sobre uma cidade toda, né? Bom, e aí o Vilmar, eu estava com problemas lá em São Carlos, porque São Carlos tinha muitos engenheiros. Os engenheiros são ótimos, mas não para compreender o urbanismo, né? O sociólogo ajuda melhor a gente a compreender isso. O engenheiro também, mas o sociólogo, no caso do Vilmar, metodologista, me ajudou muito. Então é o seguinte, o Vilmar estava nos Estados Unidos, uma boa parte da minha dissertação. E quando ele vinha para cá, eu ia lá, na casa dele. Depois ele voltou, graças a Deus, e ele foi pautando para mim mais ou menos umas coisas importantes. Então ele acha o seguinte, ele e o Milton Santos, que é um grande geógrafo, que é o seguinte, tem o território a gente mede pelo espaço, mas a vida você mede pelo tempo. Então o que eu queria fazer? Entender períodos de desenvolvimento de Salto e como isso se rebatia na arquitetura e no urbanismo. Então é o seguinte, depois de muitos estudos, eu vou simplificar aqui e já falar as fases que eu cheguei, orientado pelo professor Vilmar. Então, por exemplo, Salto foi fundado em 1698. Então, Salto era uma cidade sonolenta. Enfim, o Héctor coloca isso nos livros dele. E é verdade, o Dr. Hamby também. Então, de 1698 até a chegada da primeira indústria em Salto, era uma fazendona, com alguma gente a mais, tal. Então, primeira fase, de 1698, com a inauguração da capela, Nossa Senhora do Monte Serrate, Capela Velha, que era a igreja, né? Até a chegada da primeira indústria. Aí, segunda fase,
da primeira indústria, a chegada da Brasital. Por quê? Porque a primeira indústria veio, depois veio a segunda, depois veio a terceira, depois veio a fábrica de papel, depois veio uma outra aqui onde está, por exemplo, agora a cooperativa dos trabalhadores ali, que era toda feita de pedra. Tá? Então o que aconteceu? Esse conjunto de indústrias, a Brasital veio, a ítalo-americana, veio e juntou todas, fez o bondinho lá no alto, aquela coisa, fez cerâmica, construiu, enfim, fez teatro, fez escola Nita Garibaldi, ajudou a pôr água na cidade, ajudou a construir a igreja, construiu casa, construiu a Vila Brasital, onde é a proposta dos quintalões, construiu as casas para os chefes ali, que são chalés, construiu a Barra, a Barra também foi ela que... A da Barra mesmo não foi antes da Brasital, as casas populares. Mas aquelas casas da classe média ali, onde tem o prédio, que é a Barra do Jundiaí, do Tietê, aquelas casas um pouco melhores, foi a Brasital para os funcionários de nível médio. Então, fez casa, então a Brasital fazia tudo. Então, muitos chamam a Brasital de a mãe de Salto. Na verdade, era o seguinte, isso daí é que o governo não fazia casa popular. As indústrias tinham que vir e arcar com o destino, com quase tudo naquela época. Colocar toda essa infraestrutura. Isso, essa infraestrutura para a indústria funcionar. Então, a Brasital fez isso. Então, houve uma hegemonia da Brasital de 1919 a 1950, 51. Quando chegaram Eucatex, Civate, EMAS e PIC. Então, nesse tempo, a Brasital, houve uma hegemonia da Brasital, total, do ponto de vista da produção econômica. E isso se refletia no território. Precisava fazer casa, precisava fazer escola, faz escola. Então, por que esse trabalho de arquitetura a gente trabalha com isso? Porque exatamente essa necessidade que tem do econômico, do produtivo, das chamadas forças produtivas, construírem no território a sua materialidade. Muito bem. Então, um outro período econômico foi o seguinte: chegada a Brasital, essa coisa toda, e chegada depois de Eucatex, essas empresas, outra grande transformação foi em 1974, 75, com o governo Josias, que foi a criação dos distritos industriais. Aí, então, é um outro momento econômico. Um outro ciclo, né? Salto estourou do ponto de vista... Salto chegou a ser, em 1980, a nona cidade mais desenvolvida do país, de acordo com o Grupo Visão. Tinha tudo, infraestrutura, não sei o quê, é uma cidade maravilhosa. Eu vivenciei um pouco isso, né? E daí, a minha dissertação, ela faz o seguinte, ela pega dos distritos industriais até hoje. Por quê? Hoje, para mim, na dissertação, foi 1986. Mas eu posso dizer para você o seguinte, que Salto deixou de ser uma cidade industrial no ano 2000. Porque os empregos do setor terciário, serviços, comércio e serviços, superaram o número de empregos do setor secundário, que é a industrial. A parte primária, de agricultura, a gente quase não teve nada. Então, praticamente no ano 2000, fechou a Brasital, um pouco antes. E por quê? Porque o próprio desenho dessas indústrias não comportava o maquinário sofisticado, a tecnologia né? Que é chamada a tecnologia ligada à web, né? A informática. E Merlin, o seu doutorado não teve Salto como foco, né? Ele foi como tema a arquitetura mesmo, né? Então, o meu doutorado eu quis fazer voltado, porque eu já estava lá 25, 26 anos, 25 anos na PUC, dando aula de projeto. Depois eu precisava crescer na estrutura e dar aula na pós-graduação. Depois eu fui dar aula na pós-graduação. Sem doutorado, você não dá aula na pós-graduação. O meu orientador foi uma pessoa chamada Giancarlo Gasperini, um dos maiores arquitetos
do Brasil. E ele ficou meu orientador e eu fiz, chama O Ensino e a Prática do Projeto. Merlin, você em 2005 foi secretário municipal de Urbanismo, né, e Planejamento. Isso. Tinha muitas propostas para implementar, mas você ficou muito pouco por conta de divergências com o prefeito da época, o prefeito Geraldo Garcia. Quais propostas eram essas? Eu já tinha feito uma série de propostas quando tinha sido presidente da Câmara. Alargamento de avenidas. Qual que era o problema de Salto? A cidade estava todo mundo desanimado, a cidade não vale nada. Então vamos criar espaços urbanos que vai rejuvenescer a cidade, requalificar a cidade. Então, proposta de fazer várias avenidas de chegada na cidade. A Zequinha Marques, que eu já tinha feito essa lei lá quando fui presidente da Câmara. Avenida Brasília, a própria 9 de julho, que também é aquele outro. A saída para Jundiaí, enfim. A ideia era assim, fazer essas avenidas todas para fazer a coisa fluir. Fazer uma possibilidade, eu fiz também um desenho de possibilidade de você fazer algumas marginais em Salto. Por exemplo, quando você vem de Itu, daquela rotatória que tem perto daquele posto de gasolina, tem uma estradinha ali, assim. Você olha à direita, quando você vem de Itu, tem uma estradinha. Se você entrar nela, você vai chegar numa ponte abandonada de trem. Sim. E ali passaria, o trem passava ali e parava na estação. Da estação, onde tem a casa da dona Anastácia, aí continuava o trem. O trem continuava, passava por baixo da Avenida dos Trabalhadores, entre o Rio e a Eucatex, e ia até a Rua Japão. E ia até depois até Indaiatuba. Então, toda essa faixa poderia ser aproveitada por São 22 metros de largura jogados, que é do governo federal. E todos os municípios têm feito um esforço nesse sentido. Então eu falei com o Juvenil, falei com o Geraldo, gente, vamos fazer isso daqui, vamos lá, blá, blá. A coisa não saiu do papel. Quer dizer, não saiu do papel, não. Vamos fazer, mas depois a gente faz, não sei o quê, e não, acabou não... Mas eu não fico magoado com isso, mas a minha proposta eu fiz, está desenhada. Fiz a proposta de reformulação da Praça 15, né? E a proposta, o calçadão já tinha sido feito. Você fez a reforma do calçadão também, né? Então, aí, o grande problema é que não dava para parar carros. Eu falei, gente, é fácil. Vamos resolver isso, vamos colocar horários. Os carros sobem no calçadão e depois à noite, se tiver onde tem bar, restaurante, lugares de encontro, você já põe menos. E aí a gente resolveu o problema. Não 100%, que o número de carros hoje está 100%, mas criou um monte de vagas novas. E teve o SEC, né, a Sala Palma de Ouro, que também foi ideia sua. Exatamente. Era o seguinte, é pegar o Cine Verde e no Cine Verde fazer um teatro. Então o Valderez, como secretário, chamou 3 grupos de arquitetos. Casualmente, um dava aula comigo na PUC e na USP. E outros grupos de arquitetos. Aí eu falei, mas escuta, ia julgar os projetos, se gostava, se não gostava, porque um foi feito em Indaiatuba. Eu falei, vocês não podem julgar porque vocês estão prática ilegal da profissão. Eu vou lá, eu sou arquiteto que pode julgar. Aí eu tive que ir, me forcei. Aí eu avisei o Dair Peron, que era o presidente da sociedade, que nem estava sabendo direito, e o Heber da Laveca, que também foi. De repente chegou todo mundo lá. E foi apresentada a proposta. A gente olhou, era um projeto bonito e tal, mas eu falei, Geraldo, desculpe, Geraldo, falei com o Geraldo, mas a gente tem o Parque Infantil, que é um lugar morto da cidade, é apagado. Por que a gente não pega o Parque Infantil, mantém e tal? Dá para fazer o teatro ali, muda o Parque Infantil para outro lugar. E hoje a Sala Palma de Ouro, o complexo todo ali, é motivo de muito orgulho para a gente. Eu sei. Então, e eu ajudei a começar a fazer o desenho. Antes de terminar é que eu fui exonerado, né, pelo Geraldo. Mas eu ajudei a fazer os... Tem uns erros também ali. Por exemplo, deficiente não consegue subir no palco. Tem umas coisinhas assim, mas é fácil de corrigir. Então eu diria o seguinte, eu ajudei, em vez de fazer na Sociedade Italiana, que era diretor, por que eu vou fazer num terreno de terceiros? Eu faço no terreno da prefeitura.
E Merlin, você fez um plano específico urbanístico com ênfase no turismo e no lazer, né? Que tá aqui Isso. para Salto, olha gente, esse livrão aqui, que o Merlin vai explicar um pouquinho a proposta que ele tinha para ali a parte do centro histórico, né? Nas proximidades da Igreja Matriz de Nossa Senhora Monte-Serrate. Na verdade, Mirna, é o seguinte, quem fez esse projeto foi 2 professores da PUC, mais eu, minha filha Patrícia, e uma equipe, e todo mundo trabalhou na base de hora-aula PUC, ou seja, saiu a preço de banana. Eu convidei o Ricardo Badaró e o Caio Ferreira e outras pessoas lá, que são arquitetos de categoria, que davam aula comigo, para ajudar a fazer esse plano. Por que eu fiz isso? Porque a gente tinha que rever o plano diretor. E o plano diretor tinha sido mal feito. Então eu falei, vamos fazer o seguinte. O plano diretor, todos os planos diretores que a gente conhece, poucos funcionam. Por que eles pouco funcionam? Daqui 15 anos faz isso, daqui 20 anos faz aquilo. O pessoal quer resolver o problema agora. Então Salto estava num desemprego desgraçado, né? Então nós montamos o seguinte esquema. Precisamos fazer um plano, não só um plano de desenvolvimento urbano, mas um plano de desenvolvimento socioeconômico, cultural e tal. Aí a gente falou assim, bom, então vamos analisar o seguinte. Quais são os pontos fortes de Salto? Mirna, Salto teve uma época que fazia calça jeans de monte. Salto tem uma roupa íntima de monte. Até hoje, Salto tem não sei quantas confecções, até a China entrar aí e ficar estourando com esse pessoal. Qual é outra coisa forte de Salto? Pedra. Não sei se você sabe, mas os granitos que tem aqui em Salto, muito deles tem uma série de esculturas. Por exemplo, no Campo do Palmeiras tem escultura, em São Paulo tem várias esculturas feitas em Salto. Na igreja Nossa Senhora Aparecida tem coisa de Salto, porque tinha inúmeras pessoas aqui que faziam escultura com a pedra. E ainda tinha essas pessoas em 2000 e pouco. Que é a época que você fez esse estudo. Esse plano foi feito em 2005 para 2006, por aí. A ideia era a seguinte, então a gente tinha pedra, que era um ponto forte, confecções e roupa íntima especialmente, sutiã, né? Tinha a Norma, o Romário, o Bejair, o César, né? E qual a terceira coisa? Eucalipto. Por que a Eucatex veio para Salto? Por causa que aqui é um lugar que se dá eucalipto muito bem, tem muita água para trabalhar e tem a estrada de ferro. E por isso que a Eucatex veio aqui. E como que podia aproveitar o eucalipto? Então veja bem, o eucalipto a gente podia fazer um monte de coisas, mas especialmente a gente podia aproveitar as raízes do eucalipto. Eu procurei um escultor que chama Flávio Mota, que mexia com pedra e com eucalipto também. Ele tinha aí na Castelo Branco, tinha uns móveis de jatobá antigos, que eles pegavam na Bahia e estão todos sendo exportados, vendendo a preço de... Bom, mas tá bom, eu faço tudo isso e como é que eu faço? Para vender isso, para não vender isso. Então a cabeça pensando aqui o tempo inteiro, eu falei, gente, lá naquela casa, a Brasital, né, o CEUNSP lá, um puta espaço. A gente já estava fazendo umas festas lá, italianas. Então, eu fui olhar melhor, praticamente eles não estão usando. Se você sair na frente da igreja, do lado esquerdo, na frente da igreja da Matriz, nunca usaram. Sempre do lado direito, e nem tudo ainda. Porque é muito grande aquilo lá. E aí, a prefeitura tinha condições de comprar aquilo. Bom, precisava criar alguma coisa de impacto. Além das avenidas, da praça, eu falei, gente do céu, se a gente abrisse da frente da igreja e fosse até o rio, a gente ia ver a cascata. Por que eu estou falando isso? Isso seria derrubar uma parte da Brasital, né? Derrubar ou abrir, né? Ou abrir. A minha ideia era derrubar... Olhando de frente da igreja, não é? Você chegar até no rio. Chegar até o rio. Isso. Do lado esquerdo seria o local onde a gente ia fazer as oficinas
de produção e ia colocar à venda. Que a ideia era fazer um planejamento urbano conectado com um processo de desenvolvimento. E o processo de desenvolvimento seria usar mão de obras locais, que seriam transmitidas de pai para filho. Por exemplo, a pessoa que veio aí, eu ganhei, peguei um toco de eucalipto, eu levei em casa, dá para você fazer um pé de mesa com ele. Raiz de eucalipto. Precisava ter um lugar de exposição. E precisava fazer o quê? Manter o turista em Salto. E precisava o que mais? Precisava abrir de tal forma, criar um impacto para que a mídia forte viesse aqui, olha, tá aqui. E aí a praça que eu propunha tinha água correndo de altíssima pureza. E a água mais suja do estado de São Paulo, a metros dali, para tentar fazer uma luta para a limpeza do rio. É porque o rio ali é essencial para que qualquer projeto turístico vá para frente, né? Exato. Por que, Mirna? Porque eu fiz muitas casas, muito projeto para muita gente de fora. Ninguém sabe que Salto chama Salto porque lá tem uma queda d'água, ninguém tinha visto. Quando você leva, você fala, nossa! Então, se você na frente da matriz abrisse aquilo, né? E hoje eu tenho uma proposta que dá para fazer aquilo de uma forma bem mais simples e um pouco mais difícil, mas também tem uma proposta. Então, mas explique, Merlin, abriria aquela frente da igreja, né? Isso. Imediatamente a pessoa já veria o rio e aí faria uma ligação com ali a Ponte Pêncil. A CUNSP, etc., ficaria no lugar dela. A gente abriria com tudo até o rio. Do lado esquerdo seria a produção dessas coisas que eu estou falando. Aí é o seguinte, antigamente, quando eu era moleque, a gente chegava na Ponte Pêncil, você ia a pé até o campo da avenida. Sim. Que alguém fechou. Fechou, a gente ia pulando as pedras. A minha ideia era recompor esse caminho. Chegado no campo da avenida, na campo da avenida tinha vários barcos lá. Até hoje ainda tem barco lá. Então, porque a Ponte Pêncil foi feita porque antes os pescadores passavam por dentro ali da Rua do Porto, chamava, que ia até o campo da avenida, ali 200 metros você chega na avenida. Tá bom, para não complicar o outro lado deles, fazia essa passagem a pé, de forma segura, com passarelas e tudo mais, nas pedras e tal. E tem inclusive aquela ilha agora que também podia ajudar nisso. O Parque da Ilha. O Parque da Ilha. Agora, se você chegar no campo da avenida, você atravessar o rio, você chega no Parque Montuné. E depois, se você pegar o mesmo barco e descer até o Parque do Lago, pelo rio. Então você podia fazer tudo isso. E também, se você chegar na Barra e subir o rio Tietê ali, você também vai para o Parque das Lavras. Então o que a gente fez? A gente pegou o centro da cidade nesse projeto, tudo que tinha valor histórico, preservar, recuperar, como Itu faz, porque aqui está se derrubando tudo sem critério, né? Isso entristece. E ninguém quer ver coisa moderna, porque Salto, com a nossa pobreza, a gente não consegue fazer coisas hiper sofisticadas. O nosso forte é a nossa história e essas coisas que eu falei. Então, olha só, a gente ligaria os 3 parques, as pessoas ficariam um dia aqui, e aí o turista passando um dia, ele conheceria toda essa parte da natureza que é muito rica, conheceria 3 parques, que os nossos parques têm um grande defeito. Eles estão completamente desarticulados. Se você quer ir lá no Montuné, você tem que ir quase em Itu e voltar. Se você quer ir no Lavras, é o rio que podia conectar isso. O rio está poluído. Tá bom. Se você for, tem barcos hiper fechados, com poluição e tal. Mas, de repente, essa coisa vai ter que limpar. Tinha que preparar. Mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Eu acho não. Eu fui para Londres, por exemplo, o rio está limpíssimo. Você vai para onde estava tudo sujo, tem porque não tem saída. Essa coisa do meio ambiente hoje é primordial. E tem inclusive pressão do mundo todo em cima disso. Como é que o arquiteto Merlin vê hoje a cidade, né? Que ele nasceu, e quais medidas você acha que seriam urgentíssimas para que a cidade melhorasse assim a curto prazo? Primeiro, Mirna, é o seguinte, o prefeito que está lá, ele põe o seu grupo político pensando na cidade, e a maior parte das pessoas são despreparadas para isso. Eu não estou falando do atual prefeito, estou falando que de uma forma geral são despreparadas. A minha proposta mais sensacional que teria é criar uma associação dos amigos de Salto, com todo mundo,
com todo mundo, arquitetos, engenheiros, economistas, advogados, médicos, enfim, tudo, para a gente pegar, sentar com a cidade, conversar com o prefeito, que nenhum prefeito tem essa competência, essa capacidade. E os assessores do prefeito muitas vezes são trazidos por questões políticas e não por questões de competência profissional na área. Eu acho que isso é uma grande falha na política brasileira. Eu acho que o prefeito que está aí, eu estou até gostando das coisas que ele está fazendo, muitas coisas que ele está... Né? O Laerte. Mas eu não sei, não sei que apito que ele vai tocar, o que é, o que não é. E outra coisa, esses trabalhos todos que eu fiz, tá tudo desenhado, tudo feito, papai. O seguinte, o único prefeito que gostou e que colocou isso foi Josias. Que de fato, se não fosse o Josias, a cidade estaria ainda atrasadíssima. Para mim, deixou de pagar os funcionários, não sei o que lá, porque houve um erro técnico lá, foram para Brasília, parece que ia pagar, depois que ele pagou outras coisas, não pagaram mais. Coisa de política, jogo político. Eu preferi me desligar totalmente da política, não estou ligado, eu não estou mais filiado ao PT faz tempo, eu estou só pensando a cidade pela cidade. Eu tenho até a possibilidade de lançar um livro em cima disso. Talvez agora com um pouco mais de calma eu possa fazer isso. E aí é o seguinte, o que tem que fazer? Ouvir todo mundo. A cidade não é do prefeito por 4 anos. Eu, quando fui presidente da Câmara, eu abri a Câmara para todo mundo, você é testemunha. Então, a gente fez uma série de coisas de abertura para todo mundo, criamos tribuna livre, acabamos com a aposentadoria de vereador aos 8 anos. A Câmara, todo mundo tinha acesso a tudo. Ouvir as pessoas, Mirna. Então, e eu, por exemplo, como arquiteto, tenho uma série de propostas para fazer. Você chegou a ver que eu estudei bairro por bairro naquele outro trabalho que eu fiz. Todos os bairros eu tenho hiper desenhado, onde passa o ônibus, onde tem a escola, onde a escola não atinge a criança, o raio de ação dela, os postos de saúde, tudo, está tudo organizadíssimo na época que eu fui, de 2007, por aí, que é a época que eu fui secretário. Isso daí tem que ser colocado tudo em umas pranchas, desenhar isso para valer. E agora você tem que pegar todas as coisas existentes e tentar trabalhar dentro dos novos limites. Melim, muito obrigada por ter vindo aqui ao Lado a Lado, aceitado meu convite. Foi uma honra, viu? Estou à sua disposição sempre. Eu te conheço, sei da sua postura moral e fiquei feliz até de ser convidado. Vamos ver se isso rende alguma coisa. Se alguém ouve essa coisa e possa aproveitar. Porque não adianta você ter um monte de ideia e não operacionalizar nada. Espero que outras pessoas tenham muitas ideias também, eu imagino. Todos deveriam ser ouvidos. Por isso que eu falo, uma associação dos amigos de Salto seria uma coisa muito bacana. Obrigada, Merlim, mais uma vez. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui, até o final desse programa. Beijo no seu coração. Até sexta que vem.